Boa noite, senhores. Estamos aqui de volta para mais uma leitura bíblica e hoje nós vamos ler Atos capítulo 4, versículo 23, a oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Então aqui, porque as nações pagãs, porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos, os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolhesse para ser o servo do Messias, para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia se resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do teu poder, por meio do poder do nome do teu dedicado servo, Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, clamem pelo nome do Senhor Jesus, que é por meio do nome do Senhor Jesus que milagres e curas e maravilhas são feitos, não por meio de mim, nem por meio de ninguém, nem por meio de homem nenhum. É por meio do nome de Jesus que os milagres são feitos. É por meio do nome de Jesus que a cura vem. É por meio do nome de Jesus que você é salvo. É por meio de Jesus que você chega até o Pai. É por Jesus, é tudo por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. É através de Jesus Cristo que nós recebemos o nosso arrependimento, que nós recebemos a nossa cura, que nós recebemos a nossa limpeza. É por meio de Jesus Cristo que somos limpos, que somos lavados, que somos ressuscitados e que somos revividos, né? Vivemos verdadeiramente por meio de Cristo. Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro, e é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que todas as coisas acontecem. Então, clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peça ao Pai para que através de Jesus Cristo você tenha coragem, que você tenha a força, a vontade e também extermine a procrastinação, a preguiça, a timidez, o medo, a vergonha de pregar a palavra de Deus, que tire esse medo de você para que você seja corajoso e anuncie a palavra do Senhor, porque se não for para as pessoas que falam, quem ouvirá? Quem ouvirá? Se não tiver aqueles que falam por meio de Jesus Cristo, por meio do seu santo nome, quem vai crer? A fé vem pelo ouvir, e se não tiver quem pregar, quem vai acreditar? E se ele voltar e não tiver pessoas com fé nessa terra? Será que ele vai encontrar pessoas de fé nessa terra quando ele voltar? Jesus Cristo te chama para você anunciar o nome dele. Deixa eu lembrar. Como irão crer se não ouviram? E como vão anunciar se não foram chamados, né? Se você não foi chamado, você está aí pregando sobre heresia, você está aí pregando sobre um monte de coisa, você não foi chamado por Deus, você não está pregando através de Deus, você está falando sobre Deus, você não tem Deus no coração, você não está através de... Tipo assim, cara, você está sendo instruído por quem? Eu aqui não estou pregando para ninguém, estou falando o que eu estou lendo aqui, o que eu vejo. Tá entendendo? Eu não tenho o dom de pregar, eu acredito, porque eu sou um cara que me embola às vezes nas minhas palavras assim e fico retrocedendo, voltando no mesmo assunto sempre. Mas
Que Deus dê para vocês a vontade, a coragem de anunciar corajosamente a palavra de Deus, que é a Santa Escritura, que é Cristo Jesus, que é o arrependimento, é a mudança de vida, é o Espírito Santo, é a renovação, é a verdade, cara. Esse é o Evangelho, não é ficar debatendo sobre arminismo, calvinismo, igreja católica contra igreja protestante. Isso não é cristianismo, isso não é o que Jesus nos ensinou, isso não é o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Santa Escritura. Aqui é para nós, Lucas vai falar, é para nós irmos pelo mundo, é para nós pregarmos sobre arrependimento, sobre Cristo Jesus, sobre mudança de vida. Não é isso? Então por que eles se prendem? Por que eles ficam presos em pregar sobre coisas deletérias? Se existe ou não livre-arbítrio, se é predestinação, se não é predestinação. Cara, e o evangelho verdadeiro, cadê? Cadê o evangelho verdadeiro, cara? O que tem que ser anunciado é que o Messias tinha que sofrer no terceiro dia o que tem que ser anunciado é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que Cristo estava na cruz e morreu pelos nossos pecados, que sofreu pelos nossos pecados para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, para que nós tivéssemos a oportunidade de nascer de novo. Quando ele morreu pelos nossos pecados do passado, ele conjuga o verbo no passado, não é isso? Não é isso? Então pronto, ele morreu pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Nós vamos pecar até o fim de nossas vidas. Mas a diferença é que o cristão não vive no pecado e o cristão não vive do pecado. O cristão muda, o cristão se renova, o cristão nasce de novo, o cristão ele vai atrás de mudança, ele vai atrás de arrependimento, ele vai atrás de arrependimento constante, pedir perdão. Em nome de Jesus Cristo, a mensagem tem que ser anunciada sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados. Tem que ser anunciado entre todas as nações. Nós somos testemunhas dessas coisas. E Jesus mesmo fala, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus Cristo está falando sobre o Espírito Santo que ele recebeu do Pai, que nos entregou. Atos 3, Atos capítulo 2. Ele recebeu o Espírito Santo do Pai e nos entregou, para que nós tivéssemos, através de Deus e do Espírito Santo que nos entregou, a capacidade de pregar o Evangelho, porque fomos chamados para fazer isso. Que venha sobre você o Espírito Santo. Se Deus assim quiser, se Deus assim permitir, e se for da vontade dele, que venha sobre você, que você venha estar vindo anunciar a palavra de Deus. Está entendendo? Pregue sobre arrependimento, sobre perdão, sobre a vida nova que você tem em Cristo, sobre a mudança de vida, sobre arrependimento verdadeiro, sobre perdão verdadeiro que você recebe de Cristo, porque ele morreu por você na cruz, e por todos os pecados que você cometeu e que você vai cometer ainda. Minha honra, fique com Deus aí. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aí. Graça e paz, rapaziada. É nóis.